Sejam bem-vindos a mais um vídeo com relatos de pessoas reais, onde você pode ouvir histórias contadas por pessoas anônimas na internet. Se você também tem um relato e quer aparecer em um vídeo futuro, envie seu relato através desse e-mail. Minha cachorra salva minha fazenda dos pais arrogantes. Esta é uma história antiga. Deixe-me explicar porque sei que sua curiosidade está a mil. Algum tempo atrás, havia uma tendência no TikTok de crianças irem para fazendas de outras pessoas e soltarem seus animais do curral. Como todas as outras tendências, esta é perigosa, porque você pode acabar se dando mal com o dono das terras, se é que você me entende. Eu tenho uma propriedade que fica um pouco distante da minha casa, que possui vacas que pretendo manter. São cerca de 50 acres. Tenho bastante cabeças de gado lá. Bem, uma noite, por volta das 3 horas da manhã, eu estava dormindo em minha cama quente e aconchegante, quando recebo uma ligação do vizinho daquela propriedade. O vizinho diz: "Cara, você precisa vir aqui agora." Eu pergunto: "Por quê? Tem algo errado?" O vizinho responde: "Não sei, mas tem alguém ou algo no seu pasto e seu gado está ficando muito agitado." Eu saí da cama e vesti minhas roupas. Peguei minha espingarda e minha cachorra. Entrei na caminhonete e fui correndo para a propriedade. Cheguei lá e havia um Chevrolet Equinox parado na borda da minha propriedade. Dirigi até lá e vi algumas crianças no meu pasto, com todo o gado correndo, e um homem e uma mulher no carro, gravando tudo. Entrei lá, peguei minha espingarda e gritei para eles: "O que vocês pensam que estão fazendo?" Uma criança diz: "Nada, cara, relaxa." Eu: "Não me diga para relaxar, o que diabos vocês estão fazendo?" Criança: "Cara, relaxa. Só estamos ganhando um pouco de fama na internet, é isso." O pai diz: "Ei, deixe meus filhos em paz." Eu: "Ei, urbanoide, o que diabos vocês estão fazendo às 3 da manhã invadindo minha propriedade?" O pai: "Vamos conseguir muitas curtidas com isso, cara. Por favor, nos deixe em paz. Você arruinou tudo." Eu: "Não ligo. Saiam daqui, vocês têm sorte de eu não ter atirado em vocês ou que minha cachorra não tenha pegado vocês." Criança: "Que se dane a sua cachorra." Eu: "Desculpe. Acho que não ouvi direito." Criança: "Eu disse, que se dane a sua cachorra patética." Esse moleque teve a audácia de pegar uma pedra e jogá-la na minha cachorra. Ela estava na caçamba da caminhonete e a pedra não acertou, mas isso me deixou muito puto. Então, eu enfiei a cabeça pela janela e fiz um chiado para minha cachorra, que é o som que faço para direcioná-la para alguma coisa, ou neste caso, alguém. Ela é uma pastora australiana, então é uma cadela de pastoreio, e saiu correndo para mordiscar os tornozelos dele, que é como ela faz com as vacas para levá-las para onde ela quer, mas quando ela fez isso com esses moleques, só os assustou. Então a criança diz: "Tire essa sua cachorra de mim, ela está me mordendo." Eu: "Não se preocupe, filho, está longe do seu coração." Eu estava rindo muito enquanto esses garotos estavam praticamente se mijando de medo, eu também estava mijando, mas de tanto rir. A mãe diz: "Tire sua cachorra dos meus filhos." Só queríamos fazer um vídeo, seu imbecil, ninguém sentiria saudade se você acabasse com a própria vida, vá para o inferno. Os filhos dela conseguiram voltar para o carro e, quando entraram, ela me disse: "Você vai ouvir dos meus advogados em breve." Resumindo, nunca ouvi falar dos advogados dela. Nunca mais a vi, nem ouvi falar de ninguém fazendo algo assim na minha região. Adoro contar essa história para todos por causa dessa mulher e seu marido arrogantes assistindo seus filhos serem humilhados. Grande saudação para minha cachorra Loreta, por assustar esses garotos e não deixar nenhum dos meus animais escapar. Te amo, garota, voe alto entre as estrelas, sinto sua falta. De qualquer forma, espero que vocês tenham dado boas risadas. Meu padrasto está nos perseguindo ao assistir à câmera de vigilância que ele instalou. Eu e meu padrasto sempre fomos bastante próximos.
Ele sempre foi meu apoiador e sempre esteve lá para mim mais do que meu próprio pai. No entanto, eu e minha namorada nos mudamos para a casa da minha avó há pouco mais de um ano para ajudá-la nas tarefas domésticas. Como eu e minha namorada tínhamos carros relativamente bons estacionados na entrada, eu pedi a ele para instalar uma câmera na casa para ficar de olho neles. Ele fez isso por mim, ofereci o dinheiro, mas ele não cobrou nada. Eu não pensei em nada disso até o último outono, quando fui visitar meu amigo que mora a cerca de 120 quilômetros de distância. Fiquei lá por um dia. Quando cheguei em casa era por volta das 19 horas, enquanto minha avó foi dormir, eu e minha namorada decidimos sair para um encontro. Por volta das 21h30, recebi uma ligação do meu padrasto perguntando se eu estava bem, já que ainda não estava em casa. Eu imediatamente soube que ele tinha checado a câmera para ver se eu já havia chegado em casa. Eu fiquei furioso e disse a ele que não aprecio ser monitorado. Ele se ofendeu com isso e achou que eu estava sendo ingrato. Desde então, ele não fez muitos comentários. Mas há alguns meses, eu e minha namorada tivemos um bebê. Ela ficou no hospital por um tempo. E ele continuava verificando quando eu chegava em casa do hospital todas as noites. Eu sabia porque no momento em que meu carro entrava na garagem, ele dizia: "Não se esqueça de colocar tal coisa no seu carro para amanhã." Ou se eu ficasse fora por um tempo, ele ligava e dizia: "Quando você chegar em casa, pode fazer tal coisa." Isso sugere que ele sabia que eu não estava em casa. Eu dei algumas alfinetadas dizendo que não queria que ele me vigiasse. Então, algumas semanas atrás, ele deixou bem claro que tinha verificado se eu estava em casa quando fui visitar minha mãe. Furioso, desliguei a câmera da internet para que só pudesse acessá-la quando precisasse. Eu queria ver quanto tempo levaria para ele notar um problema. No fim ele não me disse nada. Mas tem estado de mau humor há algumas semanas. Hoje ele veio para inspecionar porque a câmera tinha parado de funcionar, e eu disse aberta e honestamente que aprecio o que ele fez por nós, mas não quero que ele nos persiga. Ele teve um surto de raiva, me acusou de ser ingrato e tentou me fazer sentir culpado dizendo que é só porque ele se importa. Então ele alegou ter excluído seu acesso à câmera. Ou pelo menos foi o que ele disse. Eu não me importo que ele tenha acesso à câmera, porque isso ajuda a manter um olho na minha avó se ela sair ou algo assim. Mas eu sou um adulto crescido que não precisa ser controlado. Isso viola fortemente a minha privacidade pessoal. É estranho. E o que mais me irrita é ele ter um surto de raiva por causa disso. Karen quer que eu saia do parque aquático por causa das minhas tatuagens. Então, como finalmente começou a esquentar, eu e alguns amigos, todos com 19 a 22 anos, decidimos fazer uma viagem de carro. Decidimos que a coisa apropriada a fazer era ir a um parque aquático e um parque temático que ficam um do lado do outro, assim passaríamos alguns dias lá para as férias de primavera. Fomos ao parque temático primeiro e nos divertimos muito, e alguns dias depois fomos para o parque aquático, que ficava do lado do parque temático. Aqui está a questão, é um parque aquático, então obviamente eu vou tirar minha camisa por grande parte do tempo. Também acontece de eu ter algumas tatuagens, não a ponto de cobrir praticamente todo o meu corpo, mas um bom número. Eu tenho uma no pulso que é quase imperceptível e é uma escrita japonesa, a outra é no outro pulso e é um pouco difícil de explicar, mas basicamente envolve o meu pulso e tem algumas linhas saindo dela. A tatuagem é muito melhor do que parece, eu juro. E a terceira e última é a mais perceptível, já que é uma grande tatuagem de uma cruz nas minhas costas. Enfim, chegamos lá e o primeiro dia foi bom. É um parque aquático enorme, então, obviamente, queremos ir em todos os tobogãs. Então, estava eu voltando para nossa mesa depois de ir ao banheiro, e quando estou quase lá, essa mulher com aparência de ter uns 40 anos se aproxima e me para. Estou um pouco confuso, então espero um minuto antes de perguntar o que ela queria. E ela imediatamente diz que tem filhos aqui e que não quer ver aquilo. Eu não sabia do que ela estava falando. Ela imediatamente aponta para uma das minhas tatuagens no meu pulso e diz: "Isso." E eu pergunto: "Isso o quê?"
Minha tatuagem? Tem algo errado com ela? Sim, este é um lugar para crianças e eu não quero que você as influencie a fazer uma dessas coisas. Não fiquei irritado, apenas confuso, já que este é um lugar onde 90% das pessoas estão sem camisa, e pelo menos algumas delas terão alguma tatuagem. Então eu digo a ela, este é um lugar público e todo mundo está sem camisa, muitos deles provavelmente têm tatuagens. Claro que tudo o que estou dizendo não é palavra por palavra, já que não consigo me lembrar exatamente de tudo que ela falou, mas é basicamente assim que aconteceu. Ela completamente ignora o que eu digo e me ordena que coloque minha camisa, o que obviamente eu digo não. Ela me diz para colocá-la, o que vai chamar a segurança. Eu digo para ela chamar a segurança e ela sai. Eu volto para minha mesa e sento com meus amigos, e eles estavam literalmente assistindo tudo acontecer e eu estou um pouco nervoso, porque mesmo sabendo que eu não estava errado, ainda não queria ter problemas com a segurança. Cerca de 5 minutos depois, quando eu e meus amigos fomos para outro tobogã, ela vem correndo até nós com um segurança atrás dela. Ela diz a ele que eu não deveria ter as tatuagens expostas e ele fica tão confuso quanto eu, já que não vê nada de errado e ela não especificou o que eram as tatuagens. Ele pergunta do que ela está falando e ela fica ainda mais brava e aponta para uma das minhas tatuagens dizendo, eu estou falando disso. Então ele pergunta o que há de errado com isso e ela surta com nós dois, dizendo como eu não deveria ter aquilo em um lugar para crianças e que ela não quer que seus filhos vejam isso. Ele se desculpa por ela e pede para que ela pare de me incomodar. Ela sai furiosa e eu continuo minha viagem com meus amigos. Eu a vi algumas vezes novamente durante a viagem, mas acho que ela não me viu. Mãe arrogante no voo. Eu só costumava ler sobre esses encontros no Reddit, então fiquei surpresa quando aconteceu comigo. No mês passado, eu peguei um voo de volta para casa depois de visitar meus pais. Na hora do embarque, caminhei até o meu assento, 23A. Já havia alguém sentado lá. Tive que conferir novamente para ter certeza de que era a fileira 23. Sim, estava certa. Então eu disse à senhora sentada lá que aquele era meu assento. De repente, um homem no 23D me ofereceu o assento 23E. Acontece que eles eram uma família e a mãe não queria ser separada de seus filhos, que estavam nos assentos 23B e 23C, ou seja, do meu lado, então ela pegou meu 23A. Fiquei confusa, não era como se ela fosse ficar muito tempo separada dos filhos. As crianças estavam nos assentos 23B e 23C, ela e o marido estavam nos assentos 23D e 23E. Separados apenas por um corredor. Obviamente eu recusei. Eu reservei especificamente um assento na janela. Isso poderia me ajudar a relaxar olhando as nuvens e a dormir. O assento que eles me ofereceram para trocar era um assento do meio, 23E. Presa entre o pai, 23D, e um homem aleatório, 23F, em um estreito assento de avião. Com certeza eu não aceitaria, ficaria sufocada naquele assento. Respondi friamente, não, reservei o assento na janela. A mãe imediatamente se sentiu ofendida. Ela respondeu com aspereza, então você não se importa que nós, uma família, fiquemos separados? Bem, por que vocês não reservaram os assentos certos desde o início? Não disse isso em voz alta, no entanto, só repeti as mesmas palavras, esse é o meu assento. Fui firme na minha resposta. Finalmente ela se levantou e caminhou para longe do meu assento, murmurando palavras raivosas em minha direção. Eu optei por não prestar atenção nelas. No entanto, as coisas mudaram depois. Os filhos dela ainda estavam sentados nos assentos 23B e 23C, obviamente eu não podia passar para o meu lugar. Eu pedi educadamente que saíssem de seus assentos para que eu pudesse entrar. Mas o que a mãe fez? Ela me envergonhou pelo meu corpo dizendo, crianças, levantem, o corpo dela é enorme, ela não pode passar. Minha altura está acima da média das mulheres no meu país e eu ganhei cerca de 10 quilos na pandemia. Eu já tenho desmorfia corporal, comentários como esse ferem meus sentimentos terrivelmente.
Com esse comentário, eu não pude ficar calada. Eu respondi: e daí? E daí se eu sou enorme? Ela não se calou facilmente. Ela continuou e continuou com os insultos em minha direção, ainda mais alto. Sua filha, silenciosamente, e com pânico evidente, sussurrou para mim: por favor, perdoe minha mãe, ela é sempre assim. A filha dela, que eu presumi ter no máximo 12 anos, parecia sincera. Isso me ajudou a ignorar os insultos raivosos do corredor, porque eu me senti mal pela filha. O ataque de raiva da mãe parou cerca de 5 minutos depois, quando ela mandou seus filhos se mudarem para alguns assentos a poucas fileiras de distância. Mais uma vez, a filha pediu desculpas para mim. É louco pensar que uma criança de 12 anos era muito mais madura emocionalmente do que sua mãe mimada de 40 anos. Durante todo o tempo em que a mãe despejou insultos em mim, a filha parecia pálida e seu corpo rígido. O olhar dela estava fixado em um ponto. Eu presumi que ela estava muito envergonhada. Coitada da criança. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber notificações de novos relatos. Tchau e até a próxima.